amados e amadas de Deus, hoje dia 28 de fevereiro, sexta-feira, último dia do nosso mês. Louvamos e agradecemos por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor neste mês, todas as bênçãos, todas as graças, todas as vitórias. O tempo está passando, de 12 meses, 2 já se passaram, né? E dos teus projetos de 2025, está acontecendo, está dando certo, você tem se esforçado. Então vamos lá. O Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perdão. Hoje a palavra ela nos convida. Deixa eu só arrumar aqui. O padre é meio desastrado. Hoje a palavra nos convida, né, a pensar sobre a realidade do divórcio, né? Você vê, uma realidade que já acontecia desde os tempos de Jesus. Mas quando a gente vai pegar desde o tempo de Moisés, né? E nós como igreja, né, a igreja ela não exclui a pessoa divorciada, como muitos talvez podem chegar a pensar. Ah, eu não sou aceito na igreja católica. Não, você não é excluído de maneira alguma, né? No entanto, existe toda uma preocupação da igreja em poder incluir. Nós queremos incluir, porque todos, né, eu falo principalmente diante de uma realidade onde está cada vez mais difícil manter vínculos duradouros. Nós estamos vivendo uma crise nos vínculos que nós realizamos. As pessoas têm dificuldade de manter os vínculos. Aquilo que é prometido diante de Deus para a vida toda não é cumprido, aquilo que, os vínculos mesmo de amizade às vezes, se dissolvem com muita facilidade. É como se a gente vivesse a era do descartável. E o padre não está aqui de maneira alguma para julgar, o fim do seu relacionamento. Não, até porque diante de tantas histórias que eu já conheci, tive conhecimento nos atendimentos, eu já vi quantas pessoas ali tiveram fim do seu casamento não por vontade própria. Não por vontade própria. Mas a gente sabe que quando uma das partes não quer, não tem como se manter, né? Então, a igreja de maneira alguma vai apontar o dedo para você, e te julgar. Então, esse é o primeiro ponto. E eu falo isso para que cada pessoa também jamais tenha essa atitude. Mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos organizar a nossa vida, né? Então existe uma coisa que se chama processo de nulidade matrimonial. Até teve uma pessoa que mandou um testemunho dizendo: "Padre, olha, eu queria muito te agradecer. Hoje saiu o processo da nulidade, do meu casamento. Graças ao Senhor eu pude voltar a comungar. Eu não conhecia, e hoje eu estou legalmente diante da lei dos homens, mas também legalmente diante da lei de Deus." Eu fiquei tão feliz por isso. Por quê? Porque a nulidade matrimonial é um processo que se abre num tribunal eclesiástico, ou seja, um tribunal da igreja,
para que a pessoa possa ver se o seu casamento foi válido ou não. Quem vai dizer isso, quem vai julgar isso são os juízes. Mas quais juízes? São juízes eclesiásticos, com formação em direito canônico, tá bom? Às vezes a pessoa fala, eu não concordo que o casamento de fulana foi nulo. Peraí, qual formação você teve para dizer que você concorda ou não? Porque quem fez a formação, quem fez o mestrado em direito canônico, julgou como procedente. Então eu acho muita arrogância, muita petulância algumas pessoas virem com essa fala. Me desculpe, mas o padre precisa ser sincero, porque é um trabalho sério realizado pela igreja. Toda pessoa que entra consegue. Mentira. Muitas pessoas são ali desaconselhadas a entrar porque é perceptível que não tem nulidade. A igreja tem todo esse cuidado. Mas a partir do momento que tem nulidade, aquela união é dita como não sacramental. Olha, não houve sacramento, porque o sacramento, a ação de Deus, não é só o padre abençoar e colocar no registro da igreja. Não! Deus abençoa aquilo que Ele conhece de fato. E outra, para que o casamento seja válido, é preciso respeitar tudo aquilo que é prometido. Tudo aquilo que é prometido. Quem já entra na mentira, já entra com mentira, não vai. Aquele sacramento ele não foi válido. Então, esse é o ponto principal. E a partir de então você consegue essa nulidade, a tua dissolução, que já aconteceu no civil, ela acontece ali no religioso, mas não que foi anulado. Tem gente que diz, eu anulei meu casamento. Não, ninguém anula. Anular é anular algo que foi válido, mas declara nulo. Ou seja, esse casamento nunca foi válido, nunca foi um sacramento. Agora, a igreja também ela tem essa palavra para dizer, lute pelo teu casamento. Não deixe que seu casamento chegue a um fim. Porque não é só um casamento, é uma família constituída. E é muito triste quando a gente vê uma família ser destruída. A gente vê hoje uma pluralidade de famílias. Então, assim, não que a igreja vai aqui se colocar a falar mal, mas a igreja precisa apresentar, olha, é tão bom ter ali uma família unida. Eu já atendi tantas pessoas que vivem aquela angústia de Natal passa com o pai, Ano Novo passa com a mãe. Que triste! Então lute pela tua família. Lute, faça todo o teu esforço. Teu casamento está em crise, busque uma terapia. Busque salvar. Jesus ele vem falar, deixa que está em adultério, quem se divorcia e está com outro, porque de fato ali existe um pecado que é o pecado do adultério. Por isso que a pessoa é afastada da comunhão. Ela precisa o quê? Fazer a nulidade para que ela não esteja mais nesse pecado. É somente isso. Padre, mas dá um trabalho. Sim, porque é algo sério. Não é algo que não tenha valor. É algo sério, é algo que a igreja respeita. Porque é a tua família, é o teu casamento. Então, a palavra de hoje ela é muito importante, muito forte. Então eu falo para você que está enfrentando uma dificuldade no seu casamento, vai procurar ajuda. Falo para você que já divorciou, está numa segunda união, a igreja não te exclui. A igreja te acolhe, mas vai atrás do processo de nulidade. Vai ficar legal nas leis de Deus e nas leis dos homens. Faça isso por você. Padre, mas demora muito, demora. Mas pelo menos vai sair. E você tem muito ainda na vida para viver. Faça isso por você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.